Pessoal, de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui a aula do dia 1 de outubro. Agora falar rapidamente sobre a formação de imagens em lentes. Tá? Bom, falamos agora há pouco da formação de imagens em espelhos esféricos. Lembre que os espelhos esféricos eles têm ou uma curvatura e a parte refletida por dentro, que é o espelho côncavo, ou reflete por fora da curvatura, da concha, né? E é um espelho convexo. Tá? E aí você pode formar imagem maior, menor, direita, invertida, real ou virtual. Tem várias possibilidades. Né? Imagem real precisa ser projetada em algum lugar. Imagem virtual precisa ser vista através da lente ou através do espelho. Então a gente falou de espelho, a gente vai ver que lentes têm algo semelhante, com uma diferença fundamental. Espelho é construído utilizando o princípio de reflexão. Então você tem uma curva, a luz bate e volta, e aí dependendo da curvatura que você faz, você cria imagens maiores, menores, enfim. No caso das lentes, como essa aqui dos meus óculos, elas funcionam com um fenômeno de refração. A luz atravessa a lente e a curvatura da lente vai fazer a luz subir mais, descer mais, enfim, cada raio de luz ser desviado para um lugar e formar a imagem um pouco maior, um pouco menor, direita, invertida, enfim. Tá? Então a ideia da lente é que funciona com refração. A luz está vindo no ar, passa pelo vidro ou pelo acrílico e depois volta para o ar. E nessas duas trocas de meios, nesses dois fenômenos de refração, ela desvia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, de tal forma que você forma imagens de formas diferentes, de acordo com a necessidade de cada, no caso do óculos, de cada olho, né? Bom, alguns exemplos de lentes. Então, a lente mais importante que a gente tem é o nosso próprio olho. Ele tem aqui na frente essa partinha branca aqui, né, olhando de lado, que é o cristalino, que é a lente principal, e a córnea aqui na frente, que é a outra lente também. Tá? Então você tem duas lentes no olho. O cristalino é a lente que você consegue regular com os músculos aqui de cima, né? Tem esses músculos aqui, corpo ciliar, que puxam o cristalino ou relaxam o cristalino. Então você consegue focar, né, para uma coisa que está perto. Se eu quero olhar para essa minha mão aqui que está 15 centímetros do meu olho, o cristalino vai estar com uma curvatura específica. Se eu afasto a mão, ele vai relaxando, até que se eu olho lá para o horizonte, o cristalino está bastante relaxado e eu não estou forçando a musculatura dele, né? Enfim, é uma lente regulável. Tá? Então essa primeira que forma a imagem do mundo real aqui na retina, né? Então isso é importante, né? Eu vou voltar nisso mais algumas vezes. A gente nunca viu algo real, né? A gente vê imagens formadas na nossa retina, né? Então vocês nunca viram ninguém, nem a pessoa que você mais ama na vida, você nunca a viu como ela é na realidade, né? Você vê uma imagem dela formada na sua retina por conta dessas lentes aqui. Tá? Enfim, é assim que a gente funciona, né? Outro exemplo de uso de lentes não naturais aqui, lentes artificiais, são as lentes utilizadas para fotografia. Seja a própria lente do aparelho celular, seja um conjunto de lentes que você coloque para criar imagens maiores, menores, amplificar, reduzir, enfim. E outro exemplo bastante comum, os óculos, né? Que eu já falei aqui. Também a gente consegue hoje produzir lentes, hoje faz uns 400 anos mais ou menos, que a gente consegue produzir lentes que amplificam muito o tamanho das coisas, assim, 50 vezes, 80 vezes, 300 vezes, 500 vezes a gente consegue ver objetos muito distantes, principalmente relacionados à astronomia, né? E também objetos muito pequenos, no caso dos microscópios, né? Então tem os telescópios que veem objetos muito distantes, ou os microscópios que veem objetos muito pequenos, a gente vai conseguir amplificar. Então tem dois tipos de lentes, tá? Para a gente não gastar mais muito tempo, tem dois tipos de lentes, convergente e divergente. Lembra que espelhos tinha côncavo e convexo, né? Então é semelhante. O que é a lente convergente? É a lente que é mais grossa no centro.
Então ela tem a curvatura, sendo a parte de dentro da curvatura para dentro da lente, né? Então a lente biconvexa, ou a lente plano-convexa, ou a lente côncavo-convexa, tá? Mas o importante é que essas três lentes têm a parte do meio aqui mais grossa e as partes das bordas mais finas. É como se a gente estivesse olhando ela de lado assim, tá? Estou aqui com meu óculos, né? Você imagina que está olhando de lado a lente assim. Então se ela tem a parte mais grossa no meio, é que ela é uma lente convergente. E se for a lente divergente, é que tem a parte mais fina no meio. A gente chama, né? A lente tem um óculos fundo de garrafa, é quando você tem a parte de dentro mais fina, parece o fundo de uma garrafa mesmo. Aí tem a bicôncava, plano côncavo e convexo côncavo. Esses nomes não importam tanto, o que importa é saber que ela é mais fina no centro. Tá? A representação que a gente usa para simplificar, para não ficar desenhando toda hora, é assim: lente convergente com as duas setinhas dessa forma, como se ela fosse mais grossa aqui no centro, e a lente divergente com as duas setinhas dessa forma, como se fosse mais fina no centro. Tá? Então vamos lá, para formar imagens nessas lentes, o processo é parecido, assim, bastante semelhante com o processo que a gente utilizou nos espelhos esféricos, mas aqui com refração e não com reflexão, né? Então no lugar de 4 a gente tem 3 raios fundamentais aqui, que se a gente usar 2 deles, a gente consegue saber onde está formando a imagem, né? E a ideia é a gente partir de um mesmo ponto no objeto, refratar esses raios, então eles não são refletidos igual no espelho, são refratados, à frente ou atrás da lente, e aí onde eles se cruzam, a gente tem o mesmo ponto do objeto formando a imagem, né? O raio que incide paralelo ao eixo numa lente, ele é refratado na direção do foco, parecido com o espelho, mas no espelho era refletido, né? O raio que incide pelo foco, ele é refratado paralelo ao eixo, e aí tem que olhar se é convergente ou divergente. E o raio que incide pelo vértice é refratado no vértice também, então bem simples. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um outro simulador também, que eu vou deixar lá no Moodle para vocês explorarem. Cadê esse aqui? Que é o simulador de lentes esféricas, também do Thales Medeiros, lá no GeoGebra, né? E o processo parecido com o que a gente tinha. Opa, tem que reiniciar aqui. Com o que a gente viu do espelho, tá? Então vou deixar para vocês explorarem lá. Se tem um objeto aqui que você pode aumentar, diminuir, aproximar ele do foco da lente, enfim. Aqui está uma lente convergente, tá? Mais grossa no meio. Se você quiser utilizar o experimento como lente divergente, arrasta o foco para o lado esquerdo. Então tá o foco aqui, ó. Arrasto para cá. Lembrando que quanto maior o foco ou quanto menor o foco, quer dizer que é mais curvada ou menos curvada a lente. Uma lente mais intensa ou menos intensa para ampliar ou diminuir imagens, né? Então, por exemplo, aqui, como lente convergente, o raio de luz que vem paralelo, ele refrata no foco da lente. Lembra que no espelho ele refletia, né? Aqui ele refrata, ele passa. Ou um que vem na direção do foco, refrata paralelo, tá? Lembrando que uma lente convergente, ela converge os raios, né? Então, estou convergindo os dois para cá. Se eu colocar do centro óptico aqui, que é o do vértice, também passa. Então repara que os três se cruzaram aqui, né? Os raios estavam vindo abertos, os 3 raios aqui estavam se abrindo, e quando ele passa pela lente eles convergem, eles se fecham para esse ponto aqui. Tá? E claro, dependendo de onde tiver o objeto, é só traçar, mas eles continuam se cruzando, os 3 juntos lá. Enfim, então a imagem desse objeto vai estar formada aqui. Se você tiver uma lente convergente e o objeto estiver mais distante que o foco aqui, a imagem dele vai ser real, vai estar no mundo real, vai precisar ser projetada, invertida de ponta cabeça e menor. Tá? Se eu aproximo bastante aqui, opa, agora o que acontece? Eu tenho uma imagem bem maior que o objeto, direita, não está de ponta cabeça, e virtual. Então eu tenho que ver pela lente, através da lente. Esse aqui é o funcionamento, por exemplo, de uma lupa. Vocês devem ter usado já uma lupa, né, em algum momento. Uma lente de aumento. O que essa lupa faz? Quando você olha uma formiguinha com a lupa, você vê uma formiguinha maior. Você vê uma imagem maior de uma formiga, do mesmo lado que está a formiga e a imagem, né, olhando pela lente. Então aí, quando é virtual, você precisa olhar pela lente, né?
E se for uma lente divergente, né? Se eu tiver uma lente divergente, então está aqui o objeto, a imagem é sempre menor. Tá? Repare que a lente divergente ela diverge. Os raios de luz que vinham aqui se abrem, né? O que vem é paralelo diverge como se estivesse saindo do foco, o que vem pelo centro passa direto e o que vem pelo foco sai paralelo aqui, refratado, né? E onde eles se cruzam? Atrás, no mundo virtual aqui. Bom, enfim, voltando então, depois vocês explorem mais esse simulador. Aqui eu deixei alguns exemplos, tá? Raio de luz que vem paralelo refrata no foco, que vem pelo centro refrata direto pelo centro, o que vem pelo foco refrata paralelo. Isso para lente convergente e aqui para lente divergente, algo semelhante, né? Lente divergente, sempre as imagens serão virtuais, menores e direitas. Sempre vai diminuir o tamanho das coisas. Tá? E o observador tem que olhar pela lente para ver a imagem no mundo virtual dessa lente. Já as lentes convergentes, assim como os espelhos côncavos, formam vários tipos de imagens, virtual maior e direita, ou real maior, menor e invertida. E às vezes precisa projetar a imagem para você poder enxergá-la, né? Quando a imagem está no mundo real, o objeto está aqui. Quando a imagem está no mundo real, ela precisa ser projetada, que é o caso do nosso olho ou das câmeras fotográficas, né? Se eu estou olhando alguma coisa, essa garrafinha, por exemplo, a garrafinha está aqui nesse lado, vou tirar até meu óculos aqui para ficar mais fácil. Então a garrafinha está aqui, a lente do meu olho está aqui e a imagem da garrafinha se forma lá dentro na retina, que é o que eu estou enxergando. O que eu estou enxergando é a imagem formada na minha retina. Por exemplo, como eu tenho miopia e astigmatismo, eu vejo essa garrafinha toda embaçada. Não é que a garrafinha é embaçada, é que a imagem que eu vejo é embaçada, né? E eu não vejo a garrafinha, nunca vi essa garrafinha. Eu vejo uma imagem dela formada na minha retina. Então essa imagem formada na minha retina, toda embaçada, é o que eu consigo ver. Quando eu coloco essa lente aqui, os óculos, né? Eles corrigem um pouco os raios de luz, e aí a imagem que forma na minha retina é bem mais nítida. Então deve ser algo mais próximo do que essa garrafinha. No entanto, a gente só enxerga, lembra, algumas faixas de luz. Então pode ser que essa garrafinha tenha toda outra característica para outros seres aí, mas a gente enxerga assim, né? Enfim. Então o que eu quis dizer é que o objeto está de um lado, a lente está aqui, que é o olho, e a imagem está do outro lado. Então é nesse caso aqui do primeiro exemplo. É a mesma coisa que funciona com câmeras fotográficas, ou essa câmera que está me gravando aqui do notebook, né? Eu estou de um lado da lente, e o sensor da câmera, o CCD, está lá do outro lado da lente, registrando essas imagens para vocês, né? Então é esse primeiro exemplo, lente convergente. Agora, se você usar essa lente convergente e aproximar bem o objeto dela, então ele não vai formar imagem no mundo real, vai ser uma imagem virtual que você vai ter que ver através da lente, que é o caso da lente de aumento. Tá? Enfim, deixei lá no Moodle também esse PDF com materiais complementares e um vídeo sobre como usar a equação de Gauss e a equação do aumento, tá? Que eu não vou explicar aqui agora, para quem quiser depois explorar. Deixei também aqueles simuladores e vai ter os exercícios para estudo e aprendizagem também. Tá? Então, bons estudos aí para todo mundo e até semana que vem, até o bimestre que vem, na verdade, que a gente encerrou agora o terceiro bimestre.